Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Demoramos pra gravar um vídeo aí, mas foi por uma boa razão, estamos com a Giovana aí. É difícil, às vezes a gente não acha o horário, né? Ah, é. Bastante Um coisa pra pode, outro fazer. não pode, aí fica na correria, mas hoje viemos então no dominguinho gravar um vídeo. E vamos lá, continuar nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O Se título é Se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costuma-se mais dizer, se fosse homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de progresso, ainda ineficiente prova mais longa. no caso, tá falando assim, né, que as pessoas muitas vezes falam, né? Ah, se fosse uma pessoa boa, ele tinha morrido. Porque que acontece? Tipo, às vezes a gente vê uma pessoa que é ruim e ela tá viva, com uma saúde de ferro. É isso que os espíritos estão falando, entendeu? Ela tá com uma saúde de ferro, aí a gente fala, aí as pessoas falam, ah, se fosse uma boa pessoa, ele tinha morrido, né? Mas no É, caso, aí ele tá falando que, né, a morte é algo que a gente não conhece, né? Mas não quer dizer que é algo ruim. Então muitas vezes a gente pensa, ah, coitado morreu. Mas na verdade, ele era uma boa pessoa, ele não precisava ficar vivo aqui, sofrendo mais, né? que direi se um prisioneiro que cumpriu a sentença. Ele tinha que ficar 20 anos preso. Ele ficou 20 anos, aí ele tá livre pra sair, né? Pra ir, deixar a prisão. E a gente fala, não, não vai ficar aqui. Aí mas a gente condena a Deus, né? Fala assim, ah, não, porque que absurdo, ele lutou tanto pela vida, ele é uma pessoa tão boa, né? Mas na verdade ele já cumpriu a sentença dele. Então não tem porquê ele ficar aqui. Então muitas vezes a gente tem uma visão, não nós espíritas, assim, que a gente lê bastante, mas a população em geral, assim, a gente tem essa visão, assim, de que, ah, né, a pessoa tão boa morre e aquela pessoa que é ruim, ela vive, né, tem, né. Mas é que, na verdade, a morte não é algo como a gente vê, assim, que a gente não conhece, que a gente imagina algo ruim, né. Para aquele espírito que ele passou a vida toda fazendo coisas boas, a morte é uma libertação para ele. Ele vai viver É, coisas muito maravilhosas, melhores do que aqui, né? Até tava me lembrando que eu vi um vídeo do Saulo ele contando da mãe dele, né? Que ele encontrou a mãe dele através da projeção astral. E ele pergunta pra ela como é que tava lá no plano espiritual, né? Ele fala assim: tá, mãe, fala a verdade. É o Saulo Caldeirão, né? Qual lugar que é melhor? É ir no plano espiritual ou aqui? Aí diz que ela falou assim: "Ih, não tem nem comparação, porque aí é muito ruim." ah, Aí é muito ruim. Imagina, então a gente tá aqui encarnado, né? Mesmo tendo coisas boas, nem se compara, né? Você está numa colônia espiritual, então a gente deve ver de fora, né? É que nem uma criança, que a gente olha aquela criança, um adulto, e aquela criança, digamos, ela, ah, deixa eu pensar, ela quer brincar com alguma coisa que vai machucar ela, né? Que vai, ou ela tá com algum problema, tá comendo muito doce, alguma coisa, aí você proíbe ela de comer doce, ou não deixa ela brincar com aquilo que é perigoso, né? Pra aquela criança aquilo é horrível, né? Mas a gente que tá olhando, que é mais velho, que tá olhando de fora, a gente entende, entendeu? Ah, não, é que aquilo ali vai machucar ela, que nem atravessar na rua, atravessa na rua correndo, o carro pode atropelar. A pessoa que ela é mais, tem mais experiência, ela consegue enxergar além do que aquilo. Assim é sim, Deus, porque Deus e os bons espíritos eles enxergam além. Então aqui a gente muitas vezes fala, ah, fulano morreu, né? Que coisa horrível. Que nem a criança também acha horrível quando tiram o brinquedo dela, né? Mas quem tá acima, tá enxergando, tá vendo. Não, ele só foi tirado daqui, desse plano, tá em outro plano muito melhor, entendeu? Mas a gente às vezes tem a visão infantil de uma criança, né? é De não verdade. aceitar as coisas que Deus nos propõe, né? E ficar lastimando. Mas é sempre pro nosso bem, né? E vamos buscar ser uma boa pessoa, né? Pra gente não precisar ficar sofrendo, né? Porque aqui estamos falando das boas pessoas, né? Aquelas pessoas que estão sempre buscando fazer o bem, que estão tentando se melhorar, essas não precisam sofrer tanto, né? Porque já estão aprendendo aquilo. É Porque verdade. a gente, importante é aprender a lição, não importa como. Seja sofrendo ou seja ajudando o próximo, se a gente aprender a lição, né? É isso, então vamos É. buscar aprender a lição. É isso, né? Um grande abraço e fiquem com